Olá, meu nome é Ieda e eu sou aluna do sexto semestre de Gestão Empresarial. E eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de graduação, no qual fui orientada pela professora Viviane. E o tema do meu trabalho é a importância da gestão de pessoas e do endomarketing na percepção dos colaboradores na cidade de Indaiatuba. A agenda do trabalho está organizada em cenário, conceitos chaves, importância, viabilidade, problema de pesquisa, objetivo, hipóteses, percurso metodológico, a análise da pesquisa, considerações finais e a referência, os quais serão abordados de forma explicativa. O cenário. As empresas que falham na gestão de pessoas e não buscam melhorias para o desenvolvimento do endomarketing dentro de sua estrutura têm um nível de rotatividade e funcionários desmotivados muito alto. Há uma dificuldade em atrair e reter talentos, podendo levar a prejuízos financeiros. A aplicação das ferramentas de gestão de pessoas e endomarketing se tornam muito importantes, uma vez que a empresa busca melhorias dentro do ambiente de trabalho e até mesmo nos resultados financeiros da companhia. Entender um pouquinho mais sobre os conceitos chaves, começando pela gestão de pessoas. Segundo Fisher e Fleury, a gestão de pessoas abrange um conjunto de políticas e práticas estabelecidas por uma organização com o propósito de guiar as interações interpessoais e comportamento dentro do ambiente organizacional. De acordo com Chiavanato, todo gestor deve desempenhar quatro funções administrativas, sendo elas planejar, dirigir, organizar e controlar. E a gestão de pessoas auxilia no desempenho dessas funções, pois é importante para a organização que sua equipe esteja motivada para obter os resultados e alcançar os objetivos. O capital humano, que é considerado o bem mais precioso de uma organização, ele é composto pelo conjunto de talentos agregados aos colaboradores, as suas habilidades, as suas competências, experiências e comportamentos de acordo com Freire. Esse termo capital humano originou-se através dos estudos de Theodore W. Schultz. Em 1973, ele definiu o capital humano como um montante de investimento que os indivíduos fazem em si mesmo para obterem retornos futuros. Em seu artigo, o autor traz exemplos como as empresas com políticas de liderança mais empática obtinham mais resultados e retornos positivos do que empresas com um modelo de liderança que pressionava os colaboradores. O endomarketing, que de acordo com Mascarenhas, Zambaldi e Natrielli, o endomarketing abrange as ações realizadas pela empresa ao enxergar seu colaborador como um cliente interno, partindo do pressuposto que o atendimento ao cliente externo torna-se melhor se a empresa e seus colaboradores estiverem alinhados. O objetivo do endomarketing na empresa é melhorar o desempenho dos funcionários através da implementação de iniciativas internas, como comunicação clara, programas de treinamento e reconhecimento, fortalecendo a relação entre empresa e colaborador, tornando-os motivados e com um sentimento de realização. A pesquisa se torna importante por mostrar como a gestão de pessoas em interface com o endomarketing impacta positivamente dentro de uma organização, buscando entender qual o grau de conhecimento dos colaboradores quanto essas duas ferramentas, que se aplicadas trarão resultados positivos para a organização e para o colaborador. A viabilidade da pesquisa é o intuito de colaborar com as empresas para que saibam a importância da gestão de pessoas e endomarketing, enxergue seus colaboradores como uma importância para os resultados da empresa. E os colaboradores possam ter conhecimento de que há ferramentas que vão auxiliá-los e proporcionem um ambiente de trabalho mais saudável, mais empático. O tema da pesquisa é a questão como a gestão de pessoas e o endomarketing são interpretados pelos colaboradores e como podem contribuir com eles para que se sintam acolhidos e reconhecidos no ambiente organizacional. O objetivo, que visa apresentar o nível de conhecimento dos colaboradores sobre a gestão de pessoas e o endomarketing nas empresas em que trabalham. Muitas delas não consideram relevante investir nessas áreas e se enganam em pensar que não há necessidade de investir no bem-estar e qualidade de vida de seus colaboradores. Mas isso pode trazer muitos benefícios, tanto para o colaborador quanto para a empresa.
hipóteses que são que as empresas que ainda adotam esses conceitos hierárquicos tradicionais de uma chefia antiga podem beneficiar-se da abordagem da gestão de pessoas, que desafia essa visão em promover uma liderança mais empática. Além disso, o endomarketing ele oferece uma diretriz para trabalhar em colaboração com os talentos, colocando os colaboradores no centro das decisões e proporcionando condições mais favoráveis para que desempenhem suas funções de maneira mais eficaz. Isso pode também resultar em um impulso positivo para a organização. O percurso metodológico, que tem a caracterização da pesquisa e os objetivos, os dados foram coletados através de uma pesquisa exploratória. A pesquisa foi projetada com uma margem de 10% no nível de 10%, o nível de confiança é de 90% e foram necessárias 70 respostas com abordagem uniforme. O objetivo foi coletar as informações sobre o nível de satisfação de colaboradores empregados em empresas na cidade de Indaiatuba, com o intuito de comparar em quais empresas há aplicação de gestão de pessoas e endomarketing e como os colaboradores se sentem em seu ambiente de trabalho e qual a relevância dos motivos que os fazem permanecer na empresa. A coleta de dados foi um questionário com 10 perguntas de múltipla escolha, utilizando o Google Forms. O ambiente foi uma pesquisa de campo, onde o público-alvo foi os colaboradores de empresas localizadas na cidade de Indaiatuba. O método utilizado foram questões fechadas de múltipla escolha utilizando a escala Likert, e os dados foram levantados e analisados de forma quantitativa. Agora nós vamos para a análise da pesquisa, né? Os dados coletados através das 70 respostas do questionário, de 10 questões fechadas de múltipla escolha, embasadas na escala Likert. A primeira questão, ela visou comparar, né, ter ali uma ciência do nível de conhecimento dos entrevistados a respeito da gestão de pessoas e do endomarketing. E na pesquisa constatou-se que 58,6% dos entrevistados demonstram que não têm conhecimento das ferramentas e 41,4% afirmaram possuir entendimento. A segunda questão, ela teve como objetivo saber qual o tamanho da empresa em que os entrevistados estavam trabalhando, e os resultados indicaram que 32,9% dos entrevistados trabalham em grandes empresas, 28,6% em empresas de médio porte, 25,7% em empresas de pequeno porte e 12,9% em microempresas. A terceira questão teve como propósito avaliar o tempo em que os entrevistados estão vinculados a essa empresa atual, que eles estão trabalhando agora, e o resultado indicou que 80% deles têm uma experiência de 0 a 3 anos dentro da empresa, 11,4% de 3 a 6 anos e 8,6% têm uma experiência de 6 anos ou mais. Segundo a teoria de Maslow, os seres humanos têm o principal objetivo em satisfazer suas necessidades, visando alcançar a autorrealização completa. Na questão, foi avaliado o grau de reconhecimento pela percepção dos colaboradores dentro das empresas em que estão vinculados. Dos entrevistados, 4 pontuaram como 0 na percepção de reconhecimento, 21 avaliaram seu nível de reconhecimento entre 1 e 5, 30 dos entrevistados classificaram seu nível de reconhecimento entre 6 e 8, e 15 dos entrevistados consideraram ter um reconhecimento excelente. Segundo Cavanato, um dos fundamentais processos é o de manter pessoas, e para isso acontecer, é essencial estabelecer um ambiente que proporcione condições ambientais psicológicas favoráveis, de acordo com promover o bem-estar dos colaboradores. A questão, ela teve como objetivo averiguar se as empresas em que os entrevistados trabalham demonstram esse interesse pela motivação de seus colaboradores. E os resultados foram que 60,9% dos entrevistados responderam afirmativamente que sim, as empresas indicam interesse. E, por outro lado, 39,1% dos entrevistados negaram isso, não reconhecendo que a empresa demonstre esse interesse. De acordo com Costa, para atender eficazmente às necessidades do cliente externo, é crucial priorizar a satisfação das necessidades do cliente interno.
que é os colaboradores. E a pesquisa ela teve como intuito averiguar se as empresas onde os entrevistados estão empregados oferecem programas voltados ao bem-estar dos funcionários. E os resultados foram que 51,4% dos entrevistados afirmam que as empresas contam com tais programas e 48,6% negam a existência desses programas. A próxima questão visou determinar se os entrevistados percebem que as empresas em que trabalham são um ambiente saudável para se trabalhar, e os resultados indicaram que 75,7% dos entrevistados responderam que sim, consideram um ambiente saudável, enquanto 24,3% negaram essa percepção. Essa questão, ela teve como intuito avaliar qual o nível de importância um salário tem para fazer o colaborador permanecer na empresa. E os resultados obtidos foram que 9% atribuíram uma importância baixa, entre 2 e 5, 30 deram uma classificação média entre 6 e 8, e 31 assinalaram como uma grande importância, que ficou entre 9 e 10. Ao contrário da questão anterior, essa questão ela visou ver a importância que o ambiente saudável de trabalho tem na decisão dos entrevistados, dos colaboradores, para permanecer na empresa. E os resultados foram que um dos entrevistados atribuiu uma nota baixíssima de importância, que ficou entre 1 na escala de 0 a 10. 16 classificaram como moderadamente entre 6 e 8, e 52 dos entrevistados deram alta importância, e a pontuação ficou entre 9 e 10. Para finalizar, a última questão, ela teve como objetivo medir a importância que os entrevistados atribuem uma oferta de emprego em que a empresa oferece perspectivas de crescimento e reconhecimento, mesmo que a remuneração seja inferior em comparação a uma oferta que ofereça um salário mais elevado, mas que a empresa não se preocupa com o bem-estar dos colaboradores e não possui tais políticas de crescimento. Dos entrevistados, 80,9% afirmaram que priorizam a proposta como oportunidade de crescimento e reconhecimento, e 19,1% consideraram um salário mais alto como um fator mais importante. Considerações finais. Através da pesquisa, ficou claro que há uma falta de conhecimento dos colaboradores em relação às ferramentas de gestão de pessoas e endomarketing. O propósito da pesquisa ele foi cumprido, uma vez que ficou evidenciado a lacuna desse conhecimento. Portanto, é seguro dizer que, embora não conheçam a teoria das ferramentas, os colaboradores mostram interesse pela importância de ambientes de trabalho saudável e sentimento de reconhecimento. Embora um salário maior ele tenha apresentado importância significativa para permanecerem na empresa, um ambiente de trabalho saudável com oportunidade de crescimento também se mostrou tão importante quanto. A seguir, deixei as referências dos sites, livros, artigos que foram usados para a realização do projeto. Aqui temos as principais referências das quais foram utilizadas para fazer o levantamento dessa pesquisa. Aqui temos as principais referências das quais foram utilizadas para fazer o levantamento dessa pesquisa. Aqui temos as principais referências das quais foram utilizadas para fazer o levantamento dessa pesquisa. Para finalizar, eu gostaria de deixar o meu agradecimento, primeiramente para a professora Vivi, que foi incrível, maravilhosa, como orientadora do projeto, e também a todos os professores os quais eu tive a oportunidade de conhecer, oportunidade de aprender com vocês. Vocês são incríveis, é um corpo docente maravilhoso que a FATEC tem, e eu só tenho a agradecer por tudo. Eu vou levar para a vida e tenho certeza que tudo que eu aprendi com cada um de vocês, eu vou usar aqui fora, eu vou usar na minha vida, na minha carreira. Eu agradeço de coração cada um de vocês. Muito obrigada.